Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Eu sou a Luciana Martins, trabalho com a numerologia, com o tarô. Você que já me segue aqui está acostumado ou acostumada que eu abro todos os vídeos dessa maneira. Vocês sabem que eu trabalho com a numerologia, então se você quiser um dia fazer um mapa numerológico comigo, quiser entender um pouquinho seus números, sua vibração do ano, se dar de presente um mapa, ó. Você vai saber aí tudo o que está acontecendo na sua vida, o que que você faz naquele ano, o que que não faz, e isso é bem legal. E as consultas de tarô também. Hoje eu vou falar sobre a carta da Justiça. É uma carta relativamente prática, como a justiça é. Olha que interessante isso, né? Então, eu vou compartilhar aqui com você. Então, assim, olha, a Carta da Justiça, ela realmente é muito prática e ela precisa ser. Então, não é à toa que aparece aí essa espada, a balança, e você vai entender um pouquinho disso daí tudo, tá? Então, vamos lá, ó. A Carta da Justiça é o princípio moral que retribui cada pessoa conforme as suas obras, representa honestidade e jogo limpo, equilíbrio intelectual e o Eite, caminho do meio e da salvação, porque não existe nenhum lado e nenhum outro, existe o caminho do meio. É aquela coisa assim. Você ouve uma história que alguém te conta sobre uma pessoa. Você teria que ouvir a história de quem está te contando, a história da pessoa sobre quem essa pessoa está contando, o lado dela, e depois você fazer a verdade. Então a gente teria duas partes e a verdade, que seria o caminho do meio. E a justiça vai falar sobre isso. E aí, nós temos três cartas que têm pilares. Eu trouxe aqui só para dar uma pincelada para você saber. Nós temos a sacerdotisa, que é o lado espiritual, né, do negócio. Ela também vai ponderar as coisas, mas ela pondera com a intuição, com o que ela sente dentro dela, para decidir também as coisas, quem sabe, né, porque ela está no meio aí das colunas. O Hierofante ou o Papa, para quem gosta, que vai falar das tradições, quer dizer, ele vai seguir, ele vai ponderar para o lado das tradições, o que é mais correto. Eu vou fazer isso porque na minha família todos fazem, né? É uma carta que vai falar do Papa, então ele pode seguir o caminho do meio, mas ele pende para as tradições. E a Carta da Justiça é o lado material, é as leis, as decisões práticas. Então, ela sempre envolve também o lado material. Por isso, até que a gente vai ver essa justiça defendendo as causas, até quem fica com o quê, todas as justiças não, todas as causas, né? Aliás, os processos que são abertos por diversas causas que os advogados vão ter que defender, sempre vai se procurar um caminho do meio, que seria o quê? Satisfazer as duas partes. Porém, nem sempre é assim. Sempre uma parte não vai ficar tão satisfeita assim e vai ficar chateada, né? Porque se um ganha o processo, quem perdeu não gosta nada, vai ficar triste. E aí eu trouxe três exemplos que eu acho super práticos para você assim não esquecer dessa carta. Para mim, tá? São princípios. A consequência. Imagina você, eu trouxe essa figura aqui que eu gosto, acho que consegue gravar melhor, né? Imagina você que é uma jabuticabeira na sua casa. Você está plantando lá essa arvorezinha. E é uma jabuticabeira. Você tem sonho de comer jabuticaba no pé lá no seu quintal, né? E você vai lá e planta essa árvore pequenininha.
que você tem que fazer com isso? Você tem que ir lá, você tem que regar, você tem que ficar de olho se não tem nenhum bichinho, né, sendo desenvolvido com o crescimento dela. Vai colocar adubo. Por quê? Porque senão você não vai comer a frutinha. A árvore vai morrer. Se você cuidar errado, também. Então, é um princípio do quê? Da consequência. Você vai ter lá na frente uma coisa que você está fazendo hoje. Se vai ser boa ou ruim, não dá para saber. Só vai saber dentro de um período. Você cuidou bem? Então você vai ter frutas gostosas. Você deixou a árvore pegar lá uns bichinhos? Talvez você não tenha frutos tão bons assim. Então é a consequência do que você precisa fazer para determinada coisa. Eu trouxe uma fila. Porque vamos supor, vai, você tá aí na fila da padaria, tá? Você saiu do trabalho, quer pegar uns pãezinhos para jantar, fazer um lanchinho à noite. Você chega na padaria, a padaria lotada. Uma fila. Ou uma fila para pagar ou uma fila para atender, tanto faz. E aí você quer passar na frente. Você vai gerar um caos. Então precisa seguir uma ordem. Para se ter sucesso em alguma coisa, a ordem precisa ser estabelecida. Cada um vai ter o seu momento. E com isso vai gerar a ordem. E com isso vai trazer as regras. Então é tudo dentro do seu limite, do que é pertinente a você. Tem que ter uma ordem estabelecida. Essa é um outro princípio da Carta da Justiça e também uma decisão equilibrada. Aqui eu trouxe um exemplo de um casamento. Vamos supor que as pessoas fiquem dentro de uma relação, mesmo não estando bem ou ela não esteja sendo satisfatória para ambas as partes, mas pela facilidade ficam dentro desse casamento, dentro dessa relação. A decisão equilibrada é quando uma das partes vai tomar uma decisão e falar, ó, chega, tá? Mas isso não significa que a pessoa que tomou a decisão vai ficar feliz também. E nem quem foi o outro que não tomou a decisão. Quer dizer, existe aqui o quê? Alguém vai ficar triste ou os dois vão ficar tristes. Porém, houve uma decisão equilibrada. E aí, perante isso, se você dividir a carta da justiça ao meio, né? Eu vou trazer aqui, ó. Se você dividir essa carta ao meio, tá? Do lado direito, nós temos a espada e o pé aparece. O lado direito é o lado yang, é o lado da razão, da racionalidade. E aqui do lado esquerdo tem a balança e que o lado esquerdo não aparece o pé. Teoricamente, ou quer dizer, poderíamos falar também que são as decisões pela intuição, pelo inconsciente. Então você pode, de repente, tá? Não estou falando que eu li em livro, nada disso, ok? Eu estou falando que você pode, de repente, fazer uma leitura assim para o seu consulente. Apareceu a carta da justiça, ele está perguntando alguma coisa. Que carta que está aqui do lado do inconsciente? De um equilíbrio, até usando uma, entre aspas, aqui, uma sacerdotisa. Vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia, calma, né? Será que não tem como você. O que a sua intuição diz para fazer? De repente você podia fazer uma leitura assim. E se a carta que tivesse do lado da razão, você falasse isso também? Ó, você tem que ser racional nisso aí, sabe? Nada de mimimi, não vai ter coração nessa situação. Não sei, é uma forma também que você pode usar para na hora da jogada aí, tá? E aí.
eu trouxe alguns exemplos práticos, juntando duas cartinhas, tá? E aí, são coisas que você pode já anotar aí e usar quando aparecer essas cartas, tá? A justiça com o três de copas, a decisão vai ser em favor dos amigos próximos. A justiça com o quatro de paus vai ser em favor de outros amigos. Amigos que não são tão do seu convívio diário, né? Que você não vê sempre. Justiça mais três de ouros vai ser em favor dos empregadores. Justiça mais 10 de ouros vai ser em favor dos parentes, da família. Justiça mais 10 de copas dos parentes, né? Tio, tia e tudo mais, primo. Justiça mais 10 de copas em favor da família próxima, a família que está aí na sua casa, né? Pai, mãe, filho, que está aí no seu convívio, tá bom? Então, assim, é só para você ter uma ideia de como você pode fazer essas leituras também aí quando essas cartas que eu trouxe aqui, essas cinco seleções, aparecem. E aí eu trouxe uma curiosidade. Alfredo, vamos ver se eu vou falar certo. Alfredo Sesquiasti. Sesquiasti. Depois vocês me corrijam aqui, tá? Ele fez essa estátua da deusa romana da justiça. Mas antes dela ser uma deusa, ela era já usada na época lá dos romanos, já pela justiça da época, tinha em moedas, então ele se inspirou nessa estátua aqui e trouxe para Brasília e colocou lá na parte da política, porque essa que talvez não fosse nem poderia ser chamada de deusa, isso é do lado romano, tá? Que ele se inspirou, esse Alfredo. E ele trouxe, porque quando fala de a justiça, ela tem que ser imparcial, e aí ela não vê. E isso já era daquela época, tá? Antiga. Você pode pesquisar se você quiser. E essa deusa aqui, que é a grega, que é a de quê, aí você vai achar alguns nomes assim. Essa deusa era filha de Zeus e ela andava aí pela turma para ver quem é que não se comportava direito e ia lá e falava para Zeus. Então ela via. E essa é a que tá na carta, porque a que tá na nossa carta, ou que aparece pra gente, né, no tarô de Waite, por exemplo, ela não tem venda. Então, é a deusa que vai ver as coisas com clareza. Talvez não de uma forma tão imparcial. Ela vai a fundo, ela vai pesquisar, ela vai ficar de olho. A gente poderia falar isso também, tá? Porque se você fizer essas duas pesquisas aqui, são duas é, deusas diferentes. Uma que é a deusa romana, que eu expliquei que é do Alfredo, que fez a estátua, e outra que é a deusa grega. Então, a gente pode dizer que no nosso tarô, a nossa deusa é a grega, não é a deusa romana. Pode ser que você veja alguns outros decks que a deusa seja romana, né? Então, ela vai ponderar a situação com o máximo que ela puder. E essa aqui, ela vai ficar, ó, de olho, tá? Essa deusa que é a grega. Eu achei que isso é uma grande sacada para entender mais ainda essa carta. E aí eu trouxe como conclusão: a justiça é a carta do equilíbrio, da verdade e do merecimento. Toma lá da cá. Olho por olho, dente por dente. Fez, toma.
Não plantou direito, vai colher errado. Plantou bonitinho, cuidou, vai ter uma jabuticabeira bonita. Mesmo diante de perdas aparentes, o melhor resultado será alcançado. O amadurecimento da consciência amplia a capacidade da decisão, que é no caso, de repente, do casal lá que eu trouxe na figurinha. Então, assim, quanto mais maduro a pessoa tá, para tomar essa decisão e vai tomar consciente, ela vai ter essa capacidade de decidir de uma forma clara, não necessariamente sem dor. A justiça não fala que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. Ela fala que vai ter que tomar partido de um lado, mas ela não fala que vai evitar dor ou que vai evitar danos, porque sempre uma parte vai de repente se recuperar melhor que a outra. Não é assim? Né? A pessoa até que saiu perdendo na justiça, por exemplo, alguma causa, ela vai sair triste, ela vai se recuperar com o tempo, vai esquecer, mas a princípio vai doer, né? Então a justiça ela fala disso. Eu acho que é uma carta simples, como a justiça tem que ser, prática, e eu espero que dentro desses meus slides aqui eu possa esclarecer um pouco mais, até para quem está iniciando no tarô, e que quando eu iniciei eu tinha dificuldades para aprender. Então eu precisei aí estudar bastante e ainda estudo com você, porque quando eu monto essas apresentações aqui, eu estudo tudo de novo. E isso é muito bom para mim, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, me segue aqui no canal, manda para os amigos para a gente aumentar aqui. Coloca algum exemplo, alguma coisa que aconteceu com você, porque as pessoas gostam de ler. E é aí que a gente vai trocando experiência e vai aprendendo mais e mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!